Olá, professor! Hoje você vai conhecer um pouco sobre o livro Volto ao Anoitecer, de Aharon Appelfeld. Eu sou o Danilo e vou conversar com vocês sobre essa história emocionante que trata de maneira original a tragédia do Holocausto e seus desdobramentos na vida de dois meninos com vidas bastante diferentes. Com certeza, a maior parte de seus alunos já deve saber algo sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. A literatura e o cinema têm contribuído muito para formar nosso imaginário e nossa visão de mundo sobre esses temas, sob diversos pontos de vista. Esse livro fala ainda de esperança. Os meninos e a menina teriam sobrevivido se não tivessem esperança? Volto ao Anoitecer nos fala sobre uma esperança ativa, construída dia a dia pelos meninos. Esse é ou não um excelente motivo para você recomendar a leitura dele a seus alunos. Mas quem é esse autor tão sensível que teve a inspiração de falar de um assunto tão dolorido para a humanidade como o Holocausto, com uma linguagem ágil e dinâmica, perfeita para os jovens de hoje? Aharon Appelfeld nasceu em 1932 numa pequena comunidade perto de Czernowitz, então Romênia, hoje Ucrânia. Quando tinha 9 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, sua mãe foi assassinada. Judeus, ele e o pai foram enviados pelos nazistas a um campo de concentração, de onde fugiu, separando-se do pai. Anos depois, reencontrou o pai que também sobrevivera. Appelfeld escreveu mais de 20 livros cujo tema principal é a vida dos judeus na Europa. Ganhou vários prêmios, entre os quais o Prêmio Israel de Literatura, o mais importante do país. Quem ilustrou a floresta, o clima, as personagens, a passagem do tempo, mas deixa certo mistério para o leitor criar seu próprio cenário, foi o gaúcho Eloar Guazelli, cujas obras já renderam exposições e mostras em vários países do mundo. Além de ilustrar livros, ele desenha histórias em quadrinhos e produz desenhos animados. Nasceu em Vacaria, cidade do Rio Grande do Sul, mas logo a família mudou-se para Porto Alegre. Desde 2000, vive em São Paulo e divide-se entre o trabalho de desenhista em várias linguagens e o de diretor de arte para cinema. O tradutor de Volto ao Anoitecer é Paulo Geiser, que nasceu no Rio de Janeiro em 1935. Ele traduziu essa obra direto do hebraico. Formado em design e comunicação na Universidade do Rio de Janeiro, Paulo estudou História e Cultura Judaicas em Israel, onde viveu durante 9 anos. Volto ao Anoitecer pertence ao gênero romance e tem como pano de fundo a relação espaço-tempo da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, mas o autor deixa as atrocidades fora da visão do leitor. Por meio de uma linguagem poética, carregada da visão do mundo judaica, o narrador contrapõe dois modos de vida, representados pelos dois meninos, Adam, prático e crente, e Thomas, intelectual e cético. Aos poucos, vai emergindo a figura de uma menina miúda, mas de grandeza moral, fundamental para a sobrevivência dos dois. O nome dela é Mina. Conciso, tocante e profundo, o livro instiga a reflexão sobre vários temas: autoconhecimento, sentimentos e emoções, família, amigos e escola, o mundo natural e social e diálogos com a história e a filosofia. A leitura deste romance e a reflexão sobre ele podem contribuir para o letramento literário de estudantes do 6º e 7º anos do ensino fundamental, além de incentivar a capacidade de descentração, importante na construção da autonomia e na aquisição de valores morais e éticos. Pré-leitura. Apresente a capa do livro e pergunte aos alunos o que a capa, a ilustração e o título sugerem. Proponha a um aluno que leia em voz alta o texto da 4ª capa e peça aos outros que relacionem o texto lido com a ilustração da capa. Esse livro permite múltiplas leituras e temos certeza de que você, professor, possui um repertório rico para abordar as diversas questões que o texto suscita. Porém, tomamos a liberdade de sugerir atividades de vários componentes curriculares para você explorar ainda mais o texto em sala de aula. Todas elas estão em consonância com o que recomenda a Base Nacional Comum Curricular, que prioriza a formação de um leitor fruidor, ou seja,
Aquele leitor capaz de reconhecer diferentes maneiras de ser, pensar, reagir, sentir e, pelo confronto com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade. É da formação desse leitor que estamos falando quando propomos atividades que abordam as práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, em especial o artístico-literário, descritos na BNCC. Pós-leitura, língua portuguesa. Retome com os alunos o texto de quarta capa, no qual se comenta o fato de a trama do livro ter algumas semelhanças com a do conto popular João e Maria, no qual 2 irmãos são abandonados pelo pai numa floresta. Solicite aos alunos a leitura do conto e peça que apontem semelhanças e diferenças entre os textos. Geografia. A história se passa na Europa, onde os invernos são muito frios e onde costuma haver neve. Adam e Thomas são deixados pelas suas mães em uma floresta. No Brasil, há uma grande área florestal. Apresente à turma a maior floresta brasileira, a Floresta Amazônica. Mostre em um mapa a área dela dentro do território nacional e fale sobre a diversidade de fauna e flora que ela abriga. Peça aos alunos que, em uma roda de conversa, discutam o que seria diferente se os personagens esperassem o retorno de suas mães dentro da Floresta Amazônica. Espero que a leitura com seus alunos seja tão rica e interessante quanto a obra Volto ao Anoitecer. Bom trabalho!